E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para fazer um comentário sobre a prova do CBMERG que foi aplicada no dia 27 de novembro de 2022 pela banca FGV, tá? Vou fazer o comentário da parte de biologia usando o caderno verde, no caso é o caderno tipo 2, beleza? Qualquer coisa me siga aqui na minha rede social, @professorbelo no Instagram. Ative as notificações aqui, se inscreva no canal, ative os sininhos para você ficar sabendo sempre quando eu lançar um vídeo aqui novo, tá? Lembrando, essa prova aqui tem uma questão polêmica, tá? Lá no meu Instagram eu já tinha soltado um gabarito preliminar correndo, até cometi um equívoco na questão do heredograma, mas vou comentar agora com mais calma, inclusive já com o gabarito preliminar solto, né? Divulgado aí pela FGV, e eu tenho umas questões aqui que eu discordo, tá? Eu vou apresentar isso aqui para vocês. Então, essa letra que está aí, que eu coloquei, por exemplo, primeira questão aqui, número 61, letra D de dado, conforme vocês estão vendo aqui, é o gabarito dado pela banca. Então, eu vou fazer um comentário de todas as questões, no intuito até de engrandecer aí o conhecimento de vocês, né, nesse pós-prova, e a gente verificar de fato se está batendo algumas questões aqui ou não, beleza? A primeira questão, então, fala o seguinte: em 2020, um incêndio atingiu o Parque Nacional da Tijuca e se alastrou por uma área equivalente a 30 campos de futebol. A causa provável do incêndio foi a queda de balões e o combate ao fogo foi feito por brigadistas e voluntários do parque, junto com equipes do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Aí ele falou o seguinte, ó: na floresta da Tijuca, as angiospermas constituem a maioria das espécies de plantas, ok? E aí ele vai te perguntar, esse grupo vegetal, ele é formado por plantas. E aí, vamos conferir. Primeiro, pessoal, existem 4 grupos de plantas que eu comentei com vocês na aula de biologia vegetal. O primeiro grupo, mais antigo, é a briófita, depois avança para a pteridófita, depois para as gimnospermas e as mais recentes são as angiospermas, tá? As briófitas, elas não têm vasos condutores, elas são avasculares. Os vasos condutores de seiva, né, tanto da seiva bruta quanto elaborada, que é o xilema e o floema, esses vasos condutores vão surgir das pteridófitas em diante. Então, pteridófita, gimnosperma e angiosperma são plantas vasculares, porque já apresentam ali xilema e floema, que são esses vasos condutores. Então, se ele está falando das angiospermas, você nunca pode dizer que elas são avasculares. Lembrando que avascular, né, esse azinho, é um prefixo aí de negação. Tá? Então a gente vai ficar entre a B e a D. Agora, olha que interessante a letra B de bola. Na letra B de bola, ele falou que são plantas vasculares, as angiospermas, né, com flores e sementes, mas sem frutos. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Claro que vai ter fruto. Inclusive, as angiospermas, elas usam o fruto para, inclusive, proteger a semente. Nas gimnospermas, essa semente ficava nua, eu comentei isso em aula, e quando vem a questão da flor para atrair os polinizadores, né, e inclusive o fruto para abrigar essa semente, proteger essa semente, isso é um avanço já exclusivo das angiospermas. Por isso que, neste caso, eliminando a B de bola ali, o gabarito fica sendo a letra D de dado, tá? Então, o gabarito preliminar fornecido pela banca FGV na questão 61 realmente bate com o que eu entendo nessa questão aí, tá? Lembrando que eu estou usando o caderno verde, que lá na prova estava escrito como tipo 2, ok? Vamos para a questão 62. Vou chegar para o lado aqui para verificar se está batendo, tá? A questão 62 diz o seguinte: o Corpo de Bombeiros atua com frequência em ocorrências que envolvem a contenção e captura de animais silvestres, especialmente as serpentes. A chegada do verão, as construções próximas à região de mata e a destruição do habitat natural são fatores que ajudam a explicar, segundo especialistas, as aparições desses animais em áreas urbanas. Então você vai construindo, né? Você desmata e esse bicho não tem para onde ir, ele acaba aparecendo aí justamente nas áreas urbanas. Na verdade, é o ser humano que está entrando no ambiente natural desses animais. Aí ele fala o seguinte, ó: as serpentes são répteis, ok, classificados no grupo dos lepidosauros, ok,
e apresentam características como... Vamos lá. Ele está falando dos répteis em geral, pessoal. Presta atenção. Esse primeiro aqui, a ectotermia, é quando um animal ele não consegue controlar a sua própria temperatura. A temperatura interna desse animal oscila de acordo com a temperatura do ambiente. Isto, de fato, é uma característica dos répteis, tá? Agora, a respiração cutânea significa respiração através da pele. Os répteis não possuem respiração cutânea. Quem tem respiração cutânea é um outro grupo chamado anfíbios, tá? Não tem nada a ver com réptil. Por isso, a letra A já está errada. Tá? Não existe essa respiração cutânea aí. Na letra B, ele falou o seguinte: respiração pulmonar, viviparidade e fecundação externa. Olha aqui, ó, fecundação externa tá errado. Tá? Coisa, os répteis, muitos deles fazem posturas de óvulos, né? Não sei se você já ouviu falar em ovíparos. Então, às vezes, a serpente vai lá, faz uma postura de ovos. Dentro desse ovo está uma serpentezinha lá, ela vai eclodir, vai estourar o ovo e vai viver a vida dela. Então, ele cita essa questão da respiração pulmonar e viviparidade, aí está errado nesse sentido, tá? Então, a B está fora também, bem fora mesmo, beleza? Show de bola. A letra C, que é o nosso gabarito, realmente bate com o que eu estou comentando aqui, o que eu acredito dessa questão realmente bate com o preliminar, porque realmente as serpentes, né, esses répteis realmente possuem pele coberta por queratina, por isso que é uma pele queratinizada. O conceito de ectotermia existe. Então, se tiver muito calor no ambiente externo, a cobra também vai sentir muito calor. A tendência dela é, inclusive, procurar uma área de sombra, tá? E se tiver muito frio, ela vai tentar encontrar um lugar quente para se aquecer. Então, realmente, a ectotermia faz parte desse conceito das serpentes. Realmente, a circulação sanguínea desses répteis é dupla. O que isso quer dizer? O sangue, durante um ciclo cardíaco, o sangue realmente passa 2 vezes no coração a cada ciclo. Isso quer dizer uma circulação dupla, igual a nossa. Tá? E é uma circulação fechada, porque esse sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Então, exatamente o que está na letra C bate aí com o nosso gabarito. Tranquilo? Fecundação externa, na letra D de dado, está errado. As serpentes fazem fecundação interna, macho e fêmea, com aparelho, né, aparelho reprodutor masculino e feminino se encontrando, tá? Beleza. Letra E, ovo amniótico, homeotermia, coração com 4 cavidades. Quem tem coração com 4 cavidades são as aves e os mamíferos, não os répteis. Beleza? Show de bola. Os crocodilianos, né, jacaré, crocodilo, eles vão ter um coração aí com 4 cavidades, né, bem septado, sem mistura de sangue. Mas no caso das serpentes, não. Então a 62 bateu certinho aí, tá, pessoal? Que a FGV divulgou com o que eu considero aí desse item. Na 63, vamos ver o que aconteceu. A taxonomia é o ramo da biologia que nomeia e classifica os seres vivos. Comentamos isso em aula também. A questão 62 anterior dos répteis nós comentamos também, tá, pessoal? Assim como a 61, que é a das angiospermas. A taxonomia é o ramo da biologia que nomeia e classifica os seres vivos, ordenando-os em grupos de acordo com o maior ou menor grau de características compartilhadas entre eles. Atualmente, as unidades de classificação dos seres vivos mais abrangentes são os reinos e os domínios, é verdade. Inclusive, pessoal, eu citei domínios na minha aula. Domínio é uma classificação dada por Carl Woese, tá? Ele cria esse conceito de domínio que, inclusive, é acima dos reinos, né? Mais abrangente. E são 3 domínios, tá? Domínio eucária, um domínio chamado bactéria e um domínio chamado árquea, beleza? É assim, ó. São esses 3 aí que esse Carl Woese definiu, tá? Aí ele vai falar o seguinte: com relação a essas unidades, analise as afirmativas a seguir e assinale verdade, né? V para verdadeiro e F para o falso. Vamos ver o seguinte. No sistema de classificação em 5 reinos, apenas um dos reinos, que é o reino protista, agrupa todos os organismos procariontes. Pessoal, preste atenção. Isso aqui é uma questão falsa pelo seguinte: quando ele fala que existe um reino que agrupa
todos os organismos procariontes, o que o aluno tinha que lembrar aqui é o seguinte: se falar em procarionte, tem que lembrar de bactéria. Correto? E aí, quais são os 5 reinos que ele estava citando ali? Essa classificação em 5 reinos. É o reino animal, tá? O reino vegetal, aí tem os fungos, que é o reino fungi, tem as bactérias, que a gente fala que é o reino monera, e tem os protozoários, que a gente fala que é o reino protista. Essa classificação em 5 reinos, inclusive, é dada por Robert Whittaker. Tudo bem? Nós comentamos isso em aula. E só que ele falou que para na classificação do sistema aí, no sistema de classificação em 5 reinos, apenas um deles, que é o reino protista, agrupa todos os organismos procariontes, isso está errado. Está errado porque quem vai agrupar organismos procariontes é justamente o reino monera, porque procarionte são as bactérias. Desculpa, escrevi errado. Procariontes, tá? Procariontes. São as bactérias que vão estar agrupadas no reino monera. Ele falou que é no protista. Nada a ver. Tá? Nos protistas vão estar os protozoários. Tranquilo até aí? Aí ele vai falar o seguinte, ó. Os domínios são categorias mais abrangentes do que os reinos. Isso é verdade. O único domínio que ele chamou de eucária inclui organismos de 4 reinos. Quem seriam esses organismos? O protista, os fungos, né, as plantas e os animais. Pessoal, isso faz sentido sim. O eucária realmente inclui 4 reinos, tá? Só não vai entrar aqui o reino monera, tá? O monera realmente não fica dentro do eucária, porque eucária quer dizer eucarionte, como se fosse isso, tá? Então são células eucariontes mesmo. Então isso aqui faz todo sentido, isso aqui é uma opção verdadeira, tá? Por enquanto está dando falso com verdade. Beleza? Show de bola? Vamos para o terceiro parênteses aí. Ele falou o seguinte: nos domínios bactéria e árquea, que são esses dois aqui, ó, nos domínios bactéria e árquea, podem ser encontrados organismos autótrofos ou heterótrofos. Beleza. Já no domínio eucária, que é esse primeiro aqui, engloba apenas organismos heterotróficos ou heterótrofos. Pessoal, isso aqui está errado. Vou falar por quê. Olha só. Quando você pega o domínio eucária, que é esse último aqui, tá? Ele falou que você só vai encontrar organismos heterótrofos, que são aqueles organismos que não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam buscar na natureza algum tipo de alimento aí para conseguir sobreviver. Só que quando você fala no domínio eucária, que são eucariontes, você não pode esquecer que aqui dentro estão, por exemplo, as plantas. As plantas são eucariontes e as plantas são seres autotróficos ou autótrofos ou autótrofas, né? Então, assim, falar que você só vai encontrar organismos heterotróficos ou heterótrofos dentro de eucária está errado, porque o domínio eucária, como um grande exemplo, você tem plantas e essas plantas são autotróficas. Por isso que isso aí está errado. Beleza? Então, o nosso gabarito ficou falso, verdade e falso. Nesta sequência de falso, verdade e falso, o gabarito que nós encontramos realmente é a letra A, e essa letra A bate com o gabarito preliminar fornecido pela banca FGV. Beleza? Estou fazendo uma correção um pouco mais amarrada para vocês, tá? 64. Vamos lá. Certa vesícula muito frequente no citoplasma de células com funções fagocitárias. Fagocitar é englobar, né, uma certa célula morta, ou enfim, está englobando algum antígeno, alguma substância, tá? E por aí vai. É englobar mesmo. É trazer alguma substância para dentro da sua célula, mudando a conformação da sua membrana plasmática, como se você estivesse engolindo alguma coisa. Então, certa vesícula muito frequente no citoplasma de células com funções fagocitárias é delimitada por membrana e, detalhe, hein, e contém enzimas capazes de digerir moléculas orgânicas em geral. Pessoal, a gente falou isso, tá? Que é o seguinte: todas as vezes que você tem uma organela que é frequente no citoplasma, ele está falando das organelas citoplasmáticas. E aquela organela que possui justamente enzimas
para conseguir digerir alguma coisa são os lisossomos. Portanto, o nosso gabarito de fato é a letra D de dado, tá, pessoal? Bate sim com o gabarito fornecido pela banca. Os lisossomos são organelas, existem enzimas ali dentro, e essas enzimas conseguem de fato promover o que a gente chama, né, de digestão intracelular. Tá? Esse que ele botou então no enunciado é o conceito de fato aí dessa organela conhecido como lisossomos, beleza? Então, o retículo endoplasmático rugoso da letra A, né, que é o retículo endoplasmático rugoso, ele produz proteínas, tá? Ele também é chamado de granular, lembra disso? Os peroxissomos estão fora, a peroxissomo degrada mais álcool, beleza? Água oxigenada está fora também. Complexo Golgiense é uma organela citoplasmática que vai ter a função de receber as proteínas oriundas lá do retículo endoplasmático rugoso, organiza essas proteínas, empacota, ok? E secreta certinho para onde que essa proteína tem que ir como destinação. E o vacúolo contrátil tem a ver com uma estrutura que existe nos protozoários para expulsar água através de um processo conhecido como osmose. Tá? O protozoário ele usa o vacúolo contrátil para expulsar essa água dentro dele, senão ele vai estourar, senão a célula vai estourar quando esse protozoário é colocado num ambiente hipotônico. Então, basicamente, realmente o gabarito é a letra D de dado. Beleza? 65, vamos lá. Chegar aqui para o lado. Na 65, é uma questão que eu não comentei nas videoaulas, né, que eu deixei para vocês aí de forma gratuita, mas um aluno que estava no ensino médio já deve ter aprendido isso daqui. O que acontece? Isso aqui é uma célula eucarionte, tá? Só que é uma célula muito específica. É a célula de um neurônio, tá? As células que inclusive estão no nosso cérebro. Vamos ler a questão. Os organismos multicelulares são constituídos por diversos tipos de células. O esquema a seguir apresenta neurônios, ok, que exemplificam o ajuste entre a forma e função que surge ao longo da evolução. A habilidade dos neurônios em receber e transmitir informações baseia-se em sua organização celular altamente especializada. Então é isso mesmo, tá, pessoal? Ele colocou aqui algumas regiões, ele numerou, número 1, 2, 3, 4, né? Essa região 4 aqui, gente, é uma região de sinapse. É quando um neurônio vai se conectar com o outro para o impulso nervoso passar. Inclusive, existem nessas sinapses, costumam ter ali vesículas de acetilcolina, por exemplo, tá? Vesículas de acetilcolina são vesículas com neurotransmissores. Então, quando você toma um tapa, quando você se machuca na rua, todas essas sinapses, quando você sofre qualquer tipo de manifestação, algum sentimento de emoção, um choro, uma tristeza, uma alegria, essas conexões, esses impulsos nervosos, eles são liberados principalmente a partir de vesículas que contêm um neurotransmissor conhecido como acetilcolina. E aí esse impulso nervoso vai passando adiante para todos os seus outros neurônios lá que estiverem conectados. Ok? E aí, vamos lá. O que nós temos aqui? A região 1 é uma região do nosso neurônio conhecida como dendritos. Tá? É onde vai chegar o impulso nervoso. O impulso nervoso chega por essa região dos dendritos, onde eu estou colocando as setinhas. Tudo bem? O impulso nervoso chega até aí, passa nessa parte número 2 e 3, né? Na verdade o 2 é o núcleo da célula, e o 3 a gente chama ali de citoplasma, basicamente ali é o corpo celular, né? Beleza? E depois, esse impulso nervoso, ele vai querer seguir por esse caminho que eu estou marcando de vermelho aqui, como se fosse essa cauda. Essa cauda grande, que ele até botou aqui maior com o número 5, tá? Essa extensão se chama axônio, tudo bem? Mais especificamente, aqui nessa região do número 5, ele está mostrando uma região que recobre esse axônio, que é a região conhecida como bainha de mielina. Tá? Essa bainha de mielina, pessoal, faz com que o impulso nervoso seja um impulso nervoso saltatório.
Então o impulso nervoso chega aqui, ó, ele salta por cima da bainha de mielina, porque essa bainha de mielina, ela atua como um isolante elétrico. Então, em vez do impulso nervoso percorrer toda a região do axônio, ele salta, né, nos espaços que existem entre as bainhas de mielina, que a gente chama de espaços conhecidos como nódulos de Ranvier. Beleza? Isso faz com que o impulso nervoso seja do tipo saltatório. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, impulso nervoso do tipo saltatório, justamente nessa região aqui, onde você tem a bainha de mielina cobrindo esse axônio inteiro. Beleza? E aí ele vai falar o seguinte, no esquema acima, a especialização, atenção, a especialização que permite a maior velocidade na condução do impulso nervoso em neurônios de vertebrados está indicado pelo número, e aí realmente a letra E, com certeza é o número 5, porque é esse número 5 que eu comentei com vocês que representa essa tal bainha de mielina, tudo bem? E é justamente esse tipo de especialização que faz com que o impulso seja saltatório, portanto ele é um impulso nervoso bem mais rápido, tá? Se você sofre, por exemplo, de um processo de perda de bainha de mielina, o teu impulso nervoso vai ter que atravessar toda a região do axônio, demora muito mais, a pessoa fica mais esquecida, as conexões neurais começam a falhar, porque a distância é muito longa para o impulso nervoso percorrer. Tá bom? Essa foi a ideia trazida pela questão 65. Realmente, o gabarito bate com a letra E. Beleza, pessoal? Não tem problema nenhum aí nessa questão, não. Tá? A questão agora, 66, uma questão um pouquinho mais difícil. Observe o esquema que compara o esqueleto dos membros, né, anteriores de humanos e aves. Membros anteriores são os braços, né? Então ele está comparando o braço de humano com as aves. E aí ele botou aqui, né, ossos carpais, metacarpais, ulna, rádio, húmero, as falanges, ossos presentes aí no braço do homem e ossos também presentes nas asas, por exemplo, de uma ave. E você vê que as estruturas, pessoal, são homólogas mesmo. O que quer dizer órgãos homólogos? Vamos lá. Ele vai perguntar aqui para você assim, ó. Os ossos dos braços humanos são estruturas homólogas ou são estruturas análogas? Veja bem, quando eu falo de órgãos homólogos, eu estou querendo dizer que são órgãos que vão possuir exatamente a mesma origem embrionária. Ou seja, a mesma estrutura, o mesmo folheto embrionário que deu origem ao braço do homem, ele também vai dar origem às asas de uma ave, tá? Sem problema nenhum. Mas quando eu falo em órgãos análogos, eu estou obrigatoriamente dizendo que são órgãos que vão possuir, veja bem, a mesma função. Eles vão exercer no animal a mesma função. Só que, no caso dos órgãos análogos, a origem embrionária é uma origem embrionária diferente. Então, por exemplo, eu vou pegar a asa de um morcego e comparar com a asa de um mosquito da dengue. Tudo é asa. Concordo, tudo é asa, as duas vão ser usadas para voar, sem problema nenhum. Só que a asa de um pernilongo aí, um mosquito qualquer, uma mosca, e a asa de um mamífero como, por exemplo, o morcego, a origem embrionária, a estrutura que formou essa asa é diferente. Então, apesar de serem órgãos que têm a mesma função no animal, que é fazer o animal voar, a origem embrionária é diferente. Então, tem a mesma função com origem embrionária diferente, portanto, são órgãos análogos. Quando eu comparo a asa de um morcego com a asa de uma mosca, por exemplo, ou de um pernilongo, de um mosquito da dengue, por aí vai. Entendeu? Agora, o braço do homem e a asa de uma ave, eles possuem, inclusive, olha que interessante, funções diferentes. Mas a origem embrionária é a mesma. A função pode ser diferente, não tem problema nenhum a função ser diferente. Mas a origem embrionária
é exatamente a mesma. Beleza, pessoal? Então, de cara, você não pode dizer que as asas de uma ave e os braços do ser humano são estruturas análogas. Não são, elas são homólogas. Então eu vou tirar tudo que for análogo daqui. Tá? Vestigial, nada disso. E aí eu vou ficar em dúvida entre a B e a D. E aí vamos tentar entender isso daqui. Essa parte agora é um pouquinho mais difícil. Pelo seguinte, todas as vezes que o Charles Darwin fez esse estudo em relação a órgãos homólogos, mesmo origem embrionária, ele lembrou o seguinte, ele falou, pô, o gabarito realmente é B de bola, tá? A gente vai marcar aqui já já, vou explicar por quê. Ele falou assim, caramba, o que isso quer me dizer? Ele quer dizer o seguinte, quando você tem a mesma origem embrionária, o Charles Darwin entendeu que esses órgãos homólogos, mesmo eles possuindo funções diferentes, muitas vezes, eles dão uma ideia de uma ancestralidade em comum. Dão uma ideia de que algum ancestral comum deu origem a essas diversidades, a esses órgãos tão diversos. Então o Darwin ele pensa assim, ó, eu tenho aqui um ancestral comum, esse ancestral deu origem à asa de uma ave, esse ancestral comum deu origem ao braço do homem, esse ancestral comum, por exemplo, deu origem à nadadeira, por exemplo, de uma baleia, que também tem um processo de ossificação muito parecido com o braço do homem. Então, para ele, tudo parte de um ancestral comum. E olha que interessante, quando você tem um ancestral comum dando origem a estes órgãos diferentes, puxando vários feixes para a asa, para a nadadeira, para o braço do homem, para Darwin, isso dá uma ideia de evolução divergente. Olha que loucura. Tá muito divergente isso daí, tá? A gente chama isso inclusive de irradiação adaptativa. Beleza? Por isso que o gabarito é a letra B de bola. Realmente são órgãos homólogos às asas das aves e a diferença de funções entre eles se deve aí a uma evolução divergente que eles sofreram. Então, o homem evoluiu para ter que usar o braço de uma forma de pegar objetos e a ave ali desenvolveu a asa para voar. Ponto. Isso é uma evolução divergente, sim. Tá? Não é a letra D, porque a letra D fala em evolução convergente. Essa aí, perdão, eu marquei errado aqui, né? É na letra D. Ele fala de evolução convergente. Pessoal, evolução convergente tem tudo a ver com órgãos análogos, órgãos que vão ter a mesma função. Então existe uma pressão seletiva do ambiente, forçando com que todos aqueles animais naquele ambiente tenham que desenvolver órgãos que os habilitem a viver naquele ambiente, independente da origem embrionária desses órgãos. Então falar em evolução convergente, algo que vai convergir, significa falar em órgãos análogos. Algo que vai divergir, evolução divergente, significa falar em órgãos homólogos. Beleza? Então tá aí o gabarito dessa questão. Realmente é a letra B de bola, assim como a banca colocou. Beleza? Só para não me perder aqui, essa é a 66. Beleza, pessoal? 66 realmente, banca aí, B de bola, a mesma que a FGV divulgou para vocês, tá? Vamos para uma próxima aqui, que é a 67, beleza? Deixa eu apagar aqui, senão eu não vou conseguir fazer os outros comentários aqui das outras questões. Cadê a 67? Vamos lá, tipo verde, tá, pessoal? Pronto. Vou pegar para o lado aqui. Questão 67 diz o seguinte: no interior das células, os processos de fotossíntese e respiração celular realizam as transformações de energia necessárias à manutenção da vida. A figura a seguir mostra esses processos de forma simplificada. Presta atenção, pessoal. A figura número 1, você não pode ter medo de saber o que é essa organela que está lá no citoplasma. Muito menos a 2. Senão você não resolve a questão, tá?
A figura número 1 é muito interessante, o nome dela é mitocôndria, tá? É justamente na mitocôndria que eu falei para vocês em aula que existe um processo conhecido como respiração celular para formar o que a gente chama de ATP, que é a energia. A figura número 2, a organela aqui de baixo, tem um monte de moedinha empilhada uma em cima da outra. Eu falei isso numa das minhas primeiras aulas de vídeo para o CBMERGE. A figura número 2 é o que a gente chama de cloroplasto. O cloroplasto ele faz o que a gente chama de fotossíntese, tá? Presente muitas vezes aí em células vegetais, também serve para gerar glicose e ATP para a célula vegetal ali para ela conseguir se desenvolver, tá? Por isso que você percebe que ele bota a palavra energia aqui, tá? Essa energia que está chegando aqui certamente essa energia que está aqui saindo nessa seta aqui, ó, do número 1, com certeza é o ATP produzido nesse processo de respiração celular através da mitocôndria. Pode ver, inclusive, que olha que interessante, a mitocôndria ela usa o oxigênio, ela usa essa molécula chamada C6H12O6, que é a glicose. Tá percebendo? E ao usar isso aqui, essa célula acaba liberando, essa mitocôndria acaba liberando, pode ver, ó, o gás carbônico, ó, libera o CO2 e libera a água, tá? O processo de respiração realmente libera água. E isso vai ser usado pela estrutura 2, que é justamente o cloroplasto. O cloroplasto usa a água, o cloroplasto usa o CO2 da atmosfera, o cloroplasto usa a luz, que é essa energia aqui, e consegue gerar glicose, C6H12O6, consegue gerar oxigênio, que vai ser utilizado pela mitocôndria. Consegue perceber que fotossíntese e mitocôndria nesse ciclo aí, fotossíntese e respiração celular, nesse ciclo aí com essas organelas, são processos que um está auxiliando o outro? Aquilo que a respiração libera como produtos é o que um cloroplasto, por exemplo, usa para gerar sua energia, e assim fica esse ciclo, tá? Muito bem. Sobre as organelas e os processos representados, ele quer que você analise a afirmativa correta. Vamos então, o que nós temos aqui? A afirmativa da letra A. Caraca, isso aqui é horrível. Aqui, agora foi. A fotossíntese ocorre na organela 1. Vamos lá, a organela 1 é a mitocôndria. Acontece respiração celular. Então tá falso. Tá? A fotossíntese ocorre na organela 2. Letra B. A organela assinalada por 2 é o cloroplasto. Até aqui está certo. E nela ocorre a transformação da energia luminosa em energia química, ou seja, luz em energia mesmo. Tá? Show de bola. Que fica armazenada em moléculas de glicose. É isso mesmo, aquele C6H12O6 que ele colocou ali. Pessoal, isso aqui faz todo sentido. Realmente, essa letra B, que o gabarito, que a banca deu como gabarito preliminar, coincide realmente com a nossa resposta aqui. Tá? Isso aqui é uma opção verdadeira. A letra C, ele falou assim: a transformação das moléculas de ATP em moléculas de glicose ocorre na organela 1, que é a mitocôndria, que representa o cloroplasto. Não, nada a ver. Não é o cloroplasto. Letra D. O número 2 indica uma mitocôndria. Não, o número 2 indica um cloroplasto. Tá? E a letra E está dizendo o seguinte: as organelas 1 e 2, ou seja, mitocôndria e cloroplasto, podem ser encontradas em vegetais. Realmente podem. Porém, a organela 1, que é a mitocôndria, ela está ativa apenas durante a noite. Enquanto a organela 2, que é o cloroplasto, está ativa durante o dia em presença de luz. Galera, isso aqui está errado, tá? Por que está errado? Porque não é o fato de você ter uma mitocôndria que que a planta só vai usar a mitocôndria à noite para respirar. Negativo, tá? Então isso aí é uma falsidade. Às vezes pode acontecer da planta respirar ao longo da manhã. Deu um problema lá, muita temperatura muito alta, às vezes ela prefere respirar do que fazer fotossíntese. Beleza? Então isso aí está errado. Questão 67, então, realmente o gabarito é B de bola, tá? Vamos ver a questão 68. Pessoal, a questão 68 é uma questão polêmica,
tá? Eu não concordo com o gabarito dado pela banca. Não concordo. Se eu não me engano, o gabarito dado pela banca foi a letra C. Eu considero que isso está totalmente errado. Vamos ler aqui com calma. No portal do CBMERGE são encontradas diversas cartilhas para consulta, entre elas a intitulada Varíola dos Macacos, o que você precisa saber. Essa cartilha contém informações sobre os sintomas da doença, o seu agente etiológico e as formas de transmissão, tratamento e prevenção. Com relação à varíola dos macacos e o seu agente etiológico, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, quem acaba, aí o agente etiológico, né, que acaba contaminando, né, por exemplo, um ser humano, é um vírus, tá? O agente causador da doença é um vírus, tá? É um monkeypox, beleza? Aí ele vai fazer algumas afirmativas em relação a esse vírus que transmite aí a varíola dos macacos. Ele falou o seguinte, afirmativa número 1. A doença ela é causada aí por um vírus, ok? Que são organismos cuja ausência, né, de organização celular e metabolismo próprio os torna parasitas intracelulares obrigatórios. Pessoal, isso é uma verdade, tá? O item 1 é um item verdadeiro. Por quê? Realmente, quando a gente fala em vírus, a gente sempre fala que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eu falei isso quando eu ensinei a aula de citologia, tá? Vírus, inclusive, não tem metabolismo próprio. Ele só vai ter metabolismo depois que ele invadiu uma célula. Ok? Seja uma célula procarionte, uma bactéria, ou se o vírus invadiu uma célula eucarionte. Beleza? Até aí? Tranquilo. Então, realmente, a doença é causada por um vírus, sim. Esse vírus realmente não tem organização celular, ou seja, não se fala em membrana plasmática para vírus, não se fala em citoplasma, muito menos na expressão núcleo, que abriga ali um material genético nas células eucariontes. Então, realmente, tá tudo certo esse conceito aí, tá? Perfeito, item 1, zero estresse. Ok. Então, para mim, o item 1 está correto. Então, já não pode ser a letra D de dado. Tá? Vamos ver o item 2, que para mim é um item polêmico. Ele fala assim, ó, não há tratamento específico, ok? E os sintomas desaparecem espontaneamente entre 2 e 3 semanas, graças à imunidade ativa, na qual o organismo da pessoa infectada gera aí os anticorpos que combatem aí a doença. Pessoal, escuta bem. Essa questão, para mim, ela está correta. Eu entendo o item 2, Belo, entendo o item 2 como correto. Só que tem um problema aqui, que pode ser que ele tenha dado isso como falso. Eu acho que a banca deu como falso pelo seguinte, nessa expressão aqui de 2 a 3 semanas. Mas olha qual é o problema disso. Quando você consulta no site do Ministério da Saúde, fontes oficiais, Fiocruz e tal, realmente você não vai achar um tratamento específico para a varíola dos macacos. Não tem, na data da prova não tem um tratamento específico. O que a gente trata quando a pessoa contraiu a varíola dos macacos são sintomas, tá? Você vai tratar as bolhas que surgem na pele, essas feridas, né? Você vai tratar lá a dor de cabeça, você vai tratar sintomas e não a doença em si. Então, quando ele fala que não há um tratamento específico, tá certo. Outra coisa, os sintomas desaparecem espontaneamente, isso também tá certo, tá? Entre 2 e 3 semanas. Qual é o problema, talvez, disso daqui? Quando você procura nos sites, você vai ver que eles falam que o período de incubação do vírus, ou seja, o tempo que o vírus entra no seu corpo, do dia que ele entra, até ele conseguir, né, iniciar o seu processo realmente de gerar aquela virulência e gerar essa doença em você com os sintomas, e terminar isso, dá em torno de 21 dias. O que dá 3 semanas, até porque 3 vezes 7,
né? A semana tem 7 dias, 3 vezes 7 dá 21. Eu entendo isso como correto, mas alguns sites colocam assim, de 2 a 4 semanas. Cara, mas olha só, para mim, isso vai variar de paciente para paciente, pô. Por exemplo, eu posso contrair a varíola dos macacos e ficar bom em 2 semanas. Não cheguei na 4ª semana. Então, falar de 2 a 3 semanas ou falar de 2 a 4 semanas, será que é esse o erro gravíssimo da questão? Será que a maldade está aí? Eu acho um nível de sacanagem muito grande da banca para considerar esse item 2 como um item falso. E outra, vou além. Graças à imunidade ativa, realmente você não tem defesa contra o monkeypox, contra o vírus que causa aí a varíola do macaco. Realmente, se eu pegar, eu vou ter que contar com a minha imunidade ativa. O conceito de imunidade ativa é esse mesmo. É onde o seu próprio organismo, o seu próprio sistema imunológico começa a combater o monkeypox e ele sozinho consegue gerar anticorpos para combater essa doença. Ponto. Isso é imunização ativa. Correto. Tá? Beleza? Tranquilo? Eu não vi aqui no item 2 um grave erro nesse sentido, talvez ali na segunda linha falar que os sintomas realmente desaparecem sozinhos de 2 a 3 semanas. Realmente eles podem desaparecer sim, de 2 a 3 semanas, não tem problema nenhum. De 2 a 3, de 2 a 4, não entendo isso como um grande erro da questão. Por isso que eu acho que está correto e por isso que eu discordo do gabarito preliminar. Se eu não me engano, eles deram como letra C. Tá? Agora, para piorar essa questão mais ainda, olha o que aconteceu no terceiro item. Aí que tá mais, para mim, tá mais errado ainda. Vamos lá, com calma. Olha como é que tá o terceiro parênteses. Assim como as arboviroses, quem são os arbovírus? Né? Os arbovírus são aqueles que causam aí a dengue, né? E a febre amarela. Até aí tá certinho. Assim como as arboviroses, dengue e febre amarela, o agente etiológico da varíola dos macacos, que é esse vírus chamado monkeypox, falou que ele é transmitido por meio da picada da fêmea de mosquitos. Galera, isso aqui, para mim, é uma informação errada. Isso aqui é... Vou botar em vermelhinho normal de caneta aqui. Isso aqui, para mim, está totalmente errado. Por quê, pessoal? Picada da fêmea de mosquitos vai acontecer com dengue e febre amarela, mas não vai acontecer essa transmissão para a varíola dos macacos. A varíola dos macacos você contrai em contato, pessoal, com as feridas, por exemplo, purulentas, da outra pessoa que está contaminada. Às vezes com suor, contato pele com pele, sabe? O suor, um abraço, um beijo, troca de saliva, com secreções do outro. Não é por picada de mosquito. Então ele fala que assim como as arboviroses, dengue e febre amarela, o agente etiológico, ou seja, o causador da varíola dos macacos, ele é transmitido por meio da picada, desculpa, eu discordo desse item, eu acho que o examinador se embolou na forma como ele foi abordar esse terceiro parênteses aí, essa terceira opção. Então eu entendo que o correto é 1 e 2. Na minha visão, as opções corretas, colocando a 3, principalmente a 3 como falsa, pessoal, porque a transmissão não é assim, eu não posso considerar a letra E, não posso considerar a letra C, poderia ficar em dúvida entre a A e a B. Se apenas a afirmativa 1 é correta, isso eu tenho certeza que é, ou se a 1, a 2, ou se a 2 também está correta, que eu também entendo que está. Eu não vejo esse erro em relação às semanas dos sintomas sumindo sozinho como um erro muito grande, tá? De 2 a 4 semanas, de 2 a 3 semanas, porque isso vai variar de paciente para paciente, tá? Então eu acho que está correto tanto 1 quanto 2. Então, para mim, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Lembrando que quando eu coloco esse gabarito B de bola, eu estou discordando. Eu discordo do gabarito dado pela banca. Vou até conferir aqui, rapidamente, nessa prova tipo 2, que é a prova verde. É isso mesmo? Prova tipo 2 verde, questão 68. Eu estou com o gabarito aqui
Cadê? Prova tipo 268. Eles deram como gabarito a letra C, considerando os itens 1 e 3 como corretos. Desculpa. 1 e 3 como correto. O 3... Cara, o 3 não tem como. Não tem como. Ou o gabarito eles vão ter que trocar para A ou para B. Ou vão ter que anular essa questão. Porque, assim, realmente, eu acho que o examinador aí, com todo respeito à banca, obviamente a FGV é uma das bancas mais casca-grossas que tem, mas eu acho que o examinador foi muito infeliz nesse pedido aí da questão 68, tá? Então fica essa polêmica aí para entrar com recurso. E para a gente fechar, nós temos a 69, que ele fala, inclusive eu falei isso aqui na aula de biologia dos animais, a gente não sabia o que podia cair na biologia dos animais, eles deram como gabarito preliminar a letra C e a gente vai conferir. Se você nunca sofreu uma queimadura por água viva, certamente conhece alguém que já passou por isso. Até abril é quando ocorre a maior quantidade de queimaduras desse tipo na orla das praias, afirma a capitã do GBMAR, né, que é o grupamento aí de bombeiros marítimos, uma unidade aí operacional do Corpo de Bombeiros especializada em atividades aquáticas. Aí ele vai falar o seguinte: as águas vivas apresentam em sua superfície corporal células urticantes. Graças a Deus, eu falei isso lá no PDF. Essas células urticantes recebem o nome quinidoblastos, tá? E dentro desses quinidoblastos, ó lá, tem nematocistos em seu interior. É isso mesmo. Responsáveis aí pelos acidentes mencionados acima. É exatamente isso, tá, pessoal? Quando você toca, por exemplo, ali numa água viva, você toca no quinidoblasto, ele dispara, parece um gancho, muito microscópico, você não enxerga, ele dispara um gancho dentro da tua pele, fura a sua pele através do nematocisto e libera uma substância urticante. Ele quer saber o seguinte: esses animais pertencem a qual filo? Vamos lá. O primeiro filo que a gente estudou na aula de biologia dos animais lá no vídeo foi o filo porífera, são as esponjas do mar. Depois avança para as águas vivas, que são os quinidários. Então tudo que for porífera você elimina. Já eliminou a B e a D de dado. Vamos ficar só com os quinidários. Aí tem um bizu maneiro. Eu comentei com vocês que os quinidários, por serem ainda muito primitivos, eles não têm ainda os famosos 3 folhetos embrionários. Quando alguém tem 3 folhetos embrionários, a gente fala que eles são animais triblásticos. 3 folhetos embrionários são animais triblásticos. Eles ainda não têm. Então, eles ainda são animais diblásticos. Então, a gente tira essa parte dos triblásticos. Então, tá fora a letra A. Tá? Vamos ficar só aqui com animais diblásticos. Então, o gabarito ou vai ser a C mesmo, ou a letra E. E aí, por fim, nós temos o que a gente chama de simetria. Simetria é um eixo. Se você cortar, né, um animal como esse, será que você divide ele bonitinho em 2 ou não? E nesse caso, a simetria dos quinidários é uma simetria do tipo radial, pessoal. Beleza? Você corta ele em vários eixos, como se você estivesse cortando uma pizza, em cruz, na diagonal. Isso quer dizer uma simetria radial. Inclusive, a água viva ela tem aquela bola em cima, né? Aquele formato, né? Circular em cima, que é justamente para marcar mesmo a simetria radial. Por isso que o gabarito é, de fato, pessoal, a letra C. Tá? Realmente bate aí com esse tipo de simetria e não a simetria bilateral. Simetria bilateral eu que vou ter, né? Se você me rasgar aqui no meio, a minha parte esquerda fica igual à minha parte direita. Tranquilo? Show de bola? Então, realmente, bateu aí certinho, nenhuma complicação nessa questão. Tá? São animais diblásticos. Inclusive, os 2 folhetos embrionários que eles possuem é a ectoderme e a endoderme. A questão 70 também deu uma polêmica aí, porque ele realmente conseguiu enganar. Até eu, quando eu falei lá no meu Instagram, olhando rápido, eu fiz uma leitura rápida do heredograma e confundi, dizendo que os pintados é como se estivessem doentes. Mas não. Vamos ler o enunciado com calma. Olha só. Analisa o heredograma abaixo que mostra uma doença de herança autossômica. Ele já está dizendo que é uma doença de herança autossômica.
Se ele já está dizendo isso, você vai ter que cruzar azão, azinho, 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 azão, azão, qualquer coisa, qualquer letra que você quiser inventar aí. Isso quer dizer uma doença autossômica que pode acontecer desde o seu cromossomo número 1 até o seu cromossomo, por exemplo, número 44. Tá? Não tem nada a ver com a parte sexual, nem X, nem Y. Então não é uma doença ligada ao sexo. Beleza? Só que o pulo da questão tá aqui, ó, o pulo do gato, ó. Essa herança, essa doença de herança autossômica, ela está representada pelos quadrados e círculos em branco. Ou seja, esses dois camaradas aqui, essa menina, que é uma bolinha, e esse homem quadradinho que estão em branco, eles é que são os doentes. Os normais é justamente quem está pintado. Entendeu a loucura dessa questão? Então a análise tem que ser feita a partir daí. Os doentes são os branquinhos, os não manchados, e os normais são os manchados. E aí ele fala, com relação a essa doença, avalie as afirmativas a seguir e analise e assinale, na verdade, V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Como é que a gente analisa um heredograma? Olha aqui. Deixa eu apagar agora, hein? Lembra que os doentes são os branquinhos. Você vai analisar isso aqui, ó. Casais iguais, casais manchados, tendo, filhos diferentes. Toda vez que acontece isso, eu falei para vocês na aula. Se os casais estão pintados, ok? Esse homem com essa mulher. E, por exemplo, essa dupla aqui, esse casamento, gerou, por exemplo, aqui, ó, né, filhos diferentes, não manchados, você pode colocar aqui, dar um chute inicial no seguinte, com certeza essa é uma herança autossômica recessiva. Por quê? Os pais tendem a ser heterozigotos, só que ele acabou, o pai e a mãe, passando o par azinho, azinho para os filhos. Então, neste caso aqui é azinho, azinho, esse menino é azinho, azinho, e por incrível que pareça, eles são os doentes. O azinho, azinho é que marca, então, os que são doentes. Beleza? Só que eles não estão pintados. Agora veja, um azinho veio da mãe, o outro azinho tem que ter vindo do pai. Só que eles estão pintados, eles são não doentes. E aí olha o primeiro parênteses. A doença tem herança autossômica recessiva. Isto é uma verdade. Eu fiz uma leitura rápida e eu falei que isso era falso. Não, isso realmente é uma verdade. Por quê? Quem está doente é azinho, azinho. Os pais é que são heterozigotos. Beleza? Então, se o azinho, azinho é quem está doente, é porque o azinho, azinho representa, de fato, uma herança autossômica recessiva. É verdade. Tá? Eu acabei confundindo porque eu achei que o manchado de preto é que era o doente. E aí essa marca viria pelo azão. Ah, o azão está aparecendo, o azão está manchando. E não é isso. Tá? O critério dos doentes é quem não está pintado. Eles fizeram isso de propósito para confundir a sua mente. Tá? A geração parental é obrigatoriamente heterozigota. Isto é uma verdade, pessoal. Geração parental são os pais. Os pais obrigatoriamente têm que ser heterozigotos, sim, inclusive para justificar o surgimento do par azinho, azinho, naquela menina e naquele menino doente, tá? Naquela bolinha branca e naquele quadradinho branco. Beleza? Tranquilo? Show de bola, né? 3, terceiro parênteses. Entre os filhos do casal representado no heredograma, os que não apresentam a doença, eles têm 2/4 de chance de serem heterozigotos. Olha, lembra, pessoal, 2/4 é a mesma coisa que 1/2, tá? Se eu simplificar. Isso aqui é a mesma coisa que falar em 50%. Vamos fazer essa conta para ver se a gente acha esse tal de 50% mesmo? Vamos lá, como é que é o pai e a mãe? O pai é assim, né? Azão, azinho, e a mãe também. Então, quando eu faço o jogo da velha desse pai e dessa mãe, o que eu encontro aqui dentro é essa combinação. Azão, 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 azinho, azão, azinho e
Azinho, Azinho. Eu encontrei essas combinações aqui, beleza? Só que a questão falou o seguinte: entre os filhos do casal representados no heredograma, são esses 4 filhos aqui, ok? Os que não apresentam a doença têm 2/4 de chance de serem heterozigotos. Ele quer, dentre os filhos, que não apresentem a doença. Pessoal, olha só. Desses 4 filhos que eu fiz aqui, um vai apresentar a doença. Esse último aqui. Então eu vou apagar ele, o Azinho, Azinho. Vou apagar, esquece ele. Sumiu. Eu vou trabalhar com o que sobrou. Eu vou trabalhar com Azão, Azão, que não tem a doença, com Azão, Azinho e com esse Azão, Azinho. Eu vou trabalhar com 3 indivíduos que não têm a doença. Então veja, dos 3 indivíduos no total que não têm a doença, ó, os que não apresentam a doença, desses 3, eles têm então metade de chance, 2/4 de serem heterozigotos? Não, pessoal. Desses 3 que eu envolvi aí de vermelho, quem que são os heterozigotos? Esse aqui, Azão, Azinho, e esse aqui, Azão, Azinho. O outro é Azão, Azão, o outro é homozigoto do tipo dominante. Então, o 2 é em cima. Eu tenho 2 indivíduos heterozigotos num total de 3. Isso entre os normais. Então, não é 2/4 de chance. É 2/3 de chance. Por isso que isso aqui é falso. Então, esse gabarito é verdade, verdade, falso. Letra D de dado. Realmente bate com o divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Tá bom, pessoal? Então, olha só. A questão polêmica ali realmente vai ser aquela de biologia. A 70 ficou letra D de dado mesmo. A 69 é a letra C mesmo. Concordo com a 68. Na verdade, discordo, né, da 68, pessoal. Essa 68 aí, pelo que eu vi, não ficou maneira não, tá? Eu acho que é 1 e 2 a correta. Eu não entendo o item 3 como correto, em hipótese alguma, com essa transmissão de picada de mosquito aí. E também não vejo a 2 como errada não, tá? De 2 a 3 semanas. Procurei aí nos sites oficiais. Não vejo um grande equívoco com esses sintomas sumindo, não. Tá? Eu sei que tem um período de incubação, que leva aí até 21 dias. Tá? Mas esses sintomas realmente vão sumir sozinhos, espontaneamente. Então, enfim. Eu não sei como que o examinador pensou bem nessa questão da varíola dos macacos. Tá, pessoal? Então fica aí essa correção das 10 questões. Espero ter ajudado. Se alguém precisar, eu não lembro qual é o prazo do recurso lá, se é terça e quarta, enfim, qualquer coisa me avisa aí, manda uma mensagem aqui no YouTube. Pô, Belo, como é que a gente pensa num recurso aí para alguma questão e tal? Fora isso, deu tudo certinho. Espero que as aulas tenham ajudado, de certa forma, a você que estava aí meio capengando em biologia e deu um salto. Recebi mensagens dos alunos aqui no Instagram, que eu não conheço pessoalmente, né? Pô, Belo, muito obrigado, não sabia nada quando você quis fazer 7. Pô, cara, isso aí, meu irmão, glória, dá glória a Deus e, meu irmão, é isso, sabe? Se o teu resultado não foi satisfatório, de 100 questões, você às vezes ficou aí com 50 e pouquinho, 60, às vezes é uma pontuação que realmente não vai dar para conseguir na classificação, porque são pouquíssimas vagas, mas eu quero que você internalize esse sentimento de falar assim, caraca, se numa disciplina que é a biologia, eu sair do nada, pô, para acertar 8, 7, 6, cara, e talvez você estudando aí com menos de 2 meses, você imagina se você decidir se dedicar, pô, todo dia um pouquinho ali, 1h30 aqui, 2 horinhas ali, um pouquinho de questão disso, caçar uma questão daquilo, fazer mais concurso, tomar porrada, levantar de novo. Porque a vida do concurseiro é isso. Você vai tomar porrada direto. Não ache você que eu vou voltar a estudar aqui, já tenho um nível superior, sou o brabo. Isso não existe. Eu tenho amigos com doutorado que não sabem o que é a fotossíntese mais e vai errar. O cara tem doutorado em, sei lá, meu irmão, em osso, entendeu? O outro tem doutorado em néctar. Esse vai acertar a fotossíntese, tá? Mas às vezes vai errar uma questão de genética, sabe? Um heredograma. Então, assim, é cada um no seu quadrado. Você agora está num momento
de começar a internalizar, decidir tua vida. Muitos alunos meus são jovens, com 18 anos, 19, acabaram o ensino médio agora. Muitos estudam para concursos militares, focam mais na matemática, na física, cagam para biologia. É normal acontecer isso. Estudam muito história, porque concurso militar cai história. Então, o jogo é jogado. Você tem que começar a entender que dá para você chegar lá. Dá para você aumentar essa pontuação. Dá para você partir para um gabarito de uma prova de biologia, sim. É árduo, mas vai chegar lá. Basta você querer, e eu vou estar aqui para te ajudar. Beleza? Por mais que você não precise mais de mim, eu recebi aluno, pô, cara, eu não vou deixar de seguir o canal, porque assim, não vai fazer parte da sua vida, mas pode fazer parte da vida de outras pessoas, entendeu? Você tá ali, fez uma prova, às vezes não passou, tá, mas um dia você vai ter um sobrinho, um dia você vai ter um primo, um vizinho, um moleque que tá ali no primeiro ano do ensino médio, vai fazer um colégio naval, 9º ano pro primeiro, e é isso, é todo mundo, meu irmão, vamos cair pra dentro, que uma hora vai dar certo, beleza? Tudo de bom, @Professor Belo no Instagram, qualquer coisa me manda mensagem, aqui, só seguir o canal, não deixa de comentar também, é importante, curta aí, dá um like, e vai dar tudo certo. Tudo de bom, vamos pro próximo concurso aí, se Deus quiser. Um forte abraço, que Deus abençoe todo mundo aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus.